está aparecendo para mim não no está chat. aparecendo, não. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, vou ler aqui. Boa noite aos irmãos. Vou ler aqui a pergunta da irmã Rita. Deixa eu ver aqui. Na verdade, é uma explicação. Ela diz aqui, se puder explicar a passagem em Mateus 25, 29. Vou ler aqui, irmão. Mateus 25, 29. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas, ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. É muito importante, né, que... Vocês estão me ouvindo bem? É muito importante que, quando a gente vai tem uma dúvida em algum versículo, alguma coisa, a gente leia, logicamente que a irmã também fez isso, né? Mas ler o contexto em que esse versículo está sendo dito, né? Por que que o Senhor está falando isso? A gente não pode isolar esse versículo de toda a história anterior e tentar interpretá-lo, né? Logicamente que não somos nem nós que interpretamos a palavra de Deus. A palavra de Deus, por si mesma, ela se interpreta. A interpretação da palavra de Deus está na palavra de Deus, e não naquilo que a gente acha ou que a gente muitas vezes pensa de como que seria a interpretação disso, né? Toda a interpretação da palavra de Deus está na própria palavra. Aí até o Michel já colocou lá mais atrás aqui, nesse versículo 14, que na verdade é onde começa o assunto, né? Então, e aí fala... Se quiser, a gente lê, irmão, a passagem toda, que tal? Eu acho que... porque está se falando, começa o capítulo falando das virgens, né? Das 10 virgens, 5 elas eram, como que fala aqui a palavra? Prudentes, no versículo 2, e 5 eram loucas. As prudentes eram aquelas que tinham azeite, né? Uma figura daqueles que creem, e as loucas, uma figura daqueles que não creem. Então o Senhor fala, né, desse momento em que ele vai chamar para si aqueles que são seus, né? E depois ele fala no versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então isso tá falando que nós devemos ser vigilantes, né? Todo o tempo até o Senhor vir. Trabalhar para o Senhor até Ele vir. Que Ele está próximo a vir, né?
Então, isso é o que o Senhor está explicando aqui. Depois ele fala, no versículo 14, ele fala assim, porque isto é também. Quando ele fala porque isto é também, ele está relacionando isso com o que o Senhor tinha falado antes. E o que ele havia falado antes era a semelhança, né? a 10ª semelhança do reino de Deus, ou o reino dos céus, como é chamado aqui em Mateus. Né? Então, o reino dos céus é semelhante a isso, a isso, a isso, tal. E na última semelhança é exatamente as virgens, né? As 10 virgens. E aí ele fala assim, porque isso também é como o homem que partindo para fora da terra chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então o Senhor está falando aqui uma outra parábola semelhante àquela que ele havia começado o capítulo, né? Então tudo isso aqui eu estou falando só para o contexto, aonde está esse versículo que o Senhor então fala ali, aquele que muito foi dado, muito pouco foi dado, né? Aqui é o versículo aqui, 26, né? Não. 29. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será dado, será tirado. Então aqui o Senhor vai falar dessa parábola, que ele começa no versículo 14, ele fala, porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Entregou-lhe os seus bens. Então, na verdade, tudo aquilo que nós temos, que o Senhor nos dá, são os bens que são deles. E cada um de nós é responsável por administrar bem esses bens que são deles até que ele venha. Então é isso que está falando dessas parábolas aqui, né? E o Senhor, então, no versículo 16, melhor, versículo 15, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E aí o que acontece? Cada um teve, então, o seu tempo de administração, e esse tempo de administração é, na verdade, a nossa vida, né? Enquanto aqui, a administração que a gente faz daquilo que não é nosso, né? Então, nós temos o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa inteligência, capacidade de trabalhar em uma coisa ou outra coisa, né? E nós devemos usar essas coisas para o Senhor. E aí o Senhor volta e no versículo 19, mas muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. E um dia o Senhor vai ajustar, por assim dizer, contas com todos os homens. E aqui não está falando, né, uma coisa importante, não está falando de igreja, está falando do reino dos céus. Quer ver? Por favor, Michel, coloca lá no versículo 1. Está falando assim, o reino dos céus. Não está falando a igreja. Então, o reino dos céus é a profissão daqueles que dizem que os céus reinam sobre a terra. Então, é o reino dos céus, o rei está no céu e ele um dia vai voltar aqui para a terra. Então, aqueles que agem nessa terra com essa consciência do rei, né? Então, por isso que fala, depois vai falar das virgens e das virgens loucas e das prudentes. Mas então, indo lá para responder a pergunta, né? Quando fala porque qualquer que tiver será dado,
e terá em abundância é tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor vai acrescer coisas para nós. Provavelmente não agora, mas nós vamos ter quando nós estivermos no tribunal de Cristo, né? E nós então vamos receber pelo bem que nós tivemos feito pelo Senhor, no sentido de ter bem administrado aquilo que o Senhor deixou nas nossas mãos. Então, aquele que tem, será dado e terá em abundância. É isso que está falando. Mas aquele que não tiver, ou seja, aquele que... Lembra do último, né? Acho que está no versículo 27, ou 26. Respondendo, porém, acho que no 24, por favor. Mas chegando também o que receberá um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro e que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu. Então, essa pessoa não tinha nada, porque o Senhor tinha dado para ele esse único talento e ele não conseguiu nada com esse único talento. Tanto assim que ele o devolveu para o Senhor e ficou sem. Ficou sem nada daquilo que o Senhor tinha colocado na sua mão, né? Então, o Senhor responde, né, no 26, respondendo, porém, o seu Senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, que era a única coisa que ele tinha, e dai-o ao que tem 10 talentos. Você percebe que aquele que tinha 5, ele ganhou mais 5 e agora ele tem. Ele tem os 10 talentos. E aí, por isso que fala lá no versículo, porque aquele que tiver, ele tem 10 talentos, esse aqui, o outro tinha 5, né? Então, porque a qualquer que tiver, será dado. Perdão, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então, aquele que realmente não... Isso está falando aqui do incrédulo, né? Deixar bem claro isso. Toda os bens que o Senhor deixou na mão dele para ele usá-lo para o Senhor, ele não usou, não conhecia o Senhor, achava que ele era um homem duro e não ceifava, ou melhor, ele ceifava onde ele não havia plantado, né? Mas isso indica apenas que ele não conhecia, na verdade, o Senhor. Então, é nesse sentido que fala esse versículo. Então, tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor, nós vamos receber por isso. Logicamente que ninguém está trabalhando por salário, né, por recompensa, né, mas nós fazemos isso por amor ao Senhor, né, por aquilo que Ele fez por nós. Mas trabalhando para o Senhor, ainda por cima, nós ainda vamos receber dele. Que é o que acontece com aquele que tinha 10, né? Que fala, no versículo 28, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Então é assim, sempre, né? Nós nunca vamos perder, irmãos, de nos ocupar com o Senhor. Nós sempre vamos ganhar nos ocupando com Ele, com certeza. Ok, irmã Rita. E Danilo Barbudão também está com a mão levantada. Danilo, fique à vontade. Boa noite, irmãos. Irmão Luiz, eu tenho... A minha pergunta é o seguinte, é sobre sonhos.
tem um amigo em comum meu, que ele, na verdade, é de religião ainda, né? Só que no início, quando eu tinha o contato com ele, ele não me conhecia direito. Então, isso aí antes de eu me converter também. Isso deve ter, acho que uns 6 anos por aí. E ele teve uns sonhos e me disse, Danilo, ore pela sua mãe, que, tipo, Satanás vai tentar destruir a sua família através da sua mãe. E eu apenas, ele falou para eu orar, eu cheguei e comecei a orar mesmo, e com pouco tempo depois, minha mãe, pouco tempo, eu não sei se meses, minha mãe teve depressão. E aconteceu, das coisas que ele falou, de três que ele falou, aconteceu duas. E aí, qual é a minha pergunta? Isso, na verdade, foi Deus falando realmente para ele? Ou não? Não sei. Eu só quero tipo, alguma resposta sobre isso. Danilo, uma coisa que me ajuda muito a distinguir, né, ou pelo menos separar quando que o Senhor usou determinada forma, por exemplo, aqui você está perguntando de sonho, né? Existe a palavra sonho ou sonhos na palavra de Deus? Sim, existem várias delas, né? E se a gente pegar, né, hoje nós temos a facilidade de pegar um celular, um computador, pega uma Bíblia eletrônica e procura a palavra, né? Antigamente era muito difícil fazer isso aí, porque você tinha que realmente ler, conhecer a palavra, né? E para você fazer uma pesquisa dessa, por exemplo, seria uma coisa muito difícil antigamente, né? E hoje a gente tem tecnologia aí que nos ajuda. Mas olha que interessante, eu procurei aqui na minha Bíblia a palavra sonho ou sonhos no Velho Testamento. No Velho Testamento aparece 90 vezes. 90 vezes. No Novo Testamento, aparece 8 vezes. No Novo Testamento, aparece 8 vezes. Das 8 vezes que aparece no Novo Testamento, aparece no livro de Mateus 7. E no livro de Atos, aparece uma vez. Exatamente essa aí que o Michel está falando, né? Isso significa que, a partir de Atos, ou seja, quando vem toda a doutrina que diz respeito à igreja, que são as cartas de Paulo, né? E as outras cartas também, até o final da palavra de Deus, essa palavra não ocorre. Né? Essa palavra não ocorre. Deus falou no Velho Testamento, se a gente depois pegar, quem tiver o interesse, dá uma olhadinha, coloca a palavra sonho e vai ver essas 90 vezes que aparecem no Velho Testamento, pelo menos na minha versão aqui, que é a corrigida. E essas 8 que aparecem no Novo, sendo 7 em Mateus, que Mateus ainda é como chama? É um ambiente, vamos dizer assim, judaico, né? Não é o ambiente de igreja, não é a época da igreja, não são as verdades da igreja que estão no livro de Mateus, né? Então isso aí já fala bastante para a gente a respeito de alguma coisa, né? Então quando fala em Atos, que é fora, vamos dizer, a partir da morte do Senhor Jesus para frente, né? E Atos aqui já era o período da igreja, vamos ver o que o versículo fala. Em Atos 2, 17. Michel, por favor. Versículo 14, talvez, a gente poderia, para ter o contexto, né? Sempre, outra coisa, um detalhe também, essa versão esse programa que o Michel está usando, vocês estão vendo que tem um parágrafo no versículo 14 de Atos? Isso significa que é um novo assunto. Isso ajuda muito na hora de ler,
existem Bíblias, né, que tem esse parágrafo que mostra quais são os parágrafos, né, ou seja, os assuntos. Isso ajuda bastante na leitura. E aqui, então, nós estamos começando um novo parágrafo, um novo assunto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. O profeta Joel é lá no Velho Testamento. O que ele falou? Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia e profetizarão. Isso aqui ocorreu um cumprimento parcial dessa profecia quando o Espírito Santo foi enviado, né, desde os céus. O Senhor Jesus foi glorificado e daí ele envia o Espírito Santo para habitar nos crentes e entre crentes, não é? Então, essa profecia foi parcialmente cumprida, mas ela vai ser completa mesmo no milênio, não é? Então, Danilo, nada desse período que nós estamos falando fala sobre sonhos, não é? Eu não quero dizer que o Senhor não possa, de repente, com a gente, falar por meio de sonho. Mas o que a gente vê é que no Novo Testamento não tem essa palavra como algo que alguém sonhou, alguma coisa, enfim, né? Então, eu acho que eu teria um pouco de cuidado, né, de aceitar alguém que viesse e falar, eu sonhei que vai acontecer isso ou aquilo, né? Não sei, eu não vejo uma base hoje, né, no tempo que o Senhor está falando. E assim, o Senhor fala para a gente por meio da sua palavra. Hoje nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo pode nos dirigir, né, ao lermos a palavra ou escutarmos algo que o irmão está falando, escutar uma gravação de uma reunião, por exemplo, e o Senhor pode falar para a gente, né? E muitas vezes Ele nos ensina por meio dessas coisas, né? Não sei se ficou claro, Danilo. Oi, irmão, ficou sim. Foi até bom para mim também, né? Até para explicar para outros irmãos que também. Não, eu não falo irmãos, eu falo irmãos professos, né? Porque na minha família mesmo, eu não falo na minha família mãe, pai, mas os meus parentes, primos, são tudo das igrejas aí, que é tudo um negócio de sonho mesmo, de palavra, que vai buscar a palavra ao pastor, tudo isso daí, então, não é para discutir, eu sei que a palavra de Deus não é para discutir, mas é bom a gente saber, até para chegar e dar um conselho, né, e falar de alguma forma. Eu sei que quando eu escutei isso daí, eu não era crente, não era convertido e não tinha, graças a Deus, a cabeça e a mente que eu tenho hoje em Cristo Jesus e aprendendo cada vez mais com os irmãos. Hoje, com certeza, eu não cairia. Dizer, eu tive um sonho. Eu não. Eu prefiro que Deus me diga através da palavra dele, como você mesmo disse aí. Enfim, muito obrigado, viu? Com certeza. É interessante esses assuntos, né? A gente procurar na palavra do Senhor para ver se é algo que está relacionado, né, ao cristianismo ou não, né? Isso é uma coisa importante. Depois, se vocês quiserem ver, só para uma outra palavra também que muitas pessoas falam, procurem a palavra jejum. Jejum ou jejuns também, né? Pode ser no plural. Depois, e vocês vão ver
quantas vezes ela aparece no Novo Testamento. É muito interessante. Tem uma Depois, passagem nas epístolas para a igreja, em Colossenses, que não é exatamente a palavra sonho, mas o contexto certamente é. Eu lembrei de Bruce Anstey agora, que tem direto os livros dele, né? Certamente é. Essa passagem aqui do verso Colossenses 2, verso 18. Na versão atualizada, fala assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Na corrigida fala com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Isso, com certeza, também se enquadra nas questões de sonhos, porque os sonhos, geralmente, têm algo a ver com a nossa carne, com o nosso corpo humano, né? Ou seja, da natureza humana, que todos sonham. Quando tem alguma pessoa falando muito de anjo, de culto dos anjos, essa pessoa está enfadada em coisas que ela diz ver, ou estando dormindo, ou em algum momento ali, que ela está fazendo algo que ela possa estar, geralmente, orando e fala que viu coisas, né? Ou seja, basicamente, é coisas que ela viu. Só que não significa que isso tem algo relacionado com Deus. É uma coisa que ela pode estar passando ali por N motivos. Mas a questão é que nós, irmãos, nós não devemos ficar preocupados sobre essas pessoas que dizem ver coisas envolvendo Deus, ainda mais quando elas se utilizam disso para ficar querendo nos colocar no meio, como fala aqui no versículo, nos dominar a seu bel prazer, né? Ser o nosso árbitro ou nosso intermediador a Deus. O único intermediador que nós temos a Deus é o Senhor Jesus Cristo. E a sua palavra está toda revelada na palavra de Deus, nas Escrituras. Né? A doutrina, por exemplo, da igreja está muito claramente explicada nas epístolas. Então, não tem nada de novo que a gente possa receber ou que a gente precise receber que já não esteja na palavra. Então, isso é algo muito perigoso, mas a gente já pode descansar nisso, para nós não nos ocuparmos se alguém chegar e ficar falando que teve um sonho, que Deus disse que vai acontecer uma coisa em minha vida, já descarta. Não é necessário, porque nós estamos firmados no Senhor, já somos mais do que vitoriosos, então não é qualquer coisa que possa acontecer no mundo que vai nos fazer desabar e nos tirar da nossa firme promessa. Porque isso sim é a palavra de Deus. Agora, sonho que alguém pode ter, deixa isso com essa pessoa mesmo, né? Mas não nos ocupemos com isso no sentido da gente se enlaçar com essa pessoa ou achar que essa pessoa está querendo nos passar algum recado. Por quê, irmãos? Já que eu falei aqui do verso 18, né? Aqui a igreja em Colosso, a igreja, né, estava tendo um bom testemunho no quesito do evangelho, eles criam no evangelho da graça, tinha esse entendimento, só que, infelizmente, eles não estavam crescendo no conhecimento da graça e tendo dificuldade de conhecer os mistérios de Deus, ou seja, a mente de Deus, porque elas estavam se ocupando com questões, com a sabedoria humana misturada com a sabedoria de Deus. Porque no versículo da passagem aqui, do capítulo 2, Paulo fala assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Certo? Aí ele fala mais coisas aqui. Aí ele dá o seguinte conselho: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. E aí chegam os pontos que tem a ver com as questões humanas no meio das coisas de Deus. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E os sonhos também está incluído nisso aqui.
e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, né? E aí ele começa a falar mais do poder e da graça do Senhor Jesus. E aí abaixo ele volta a falar, né, de outros pontos perigosos que tem a ver com essas questões de pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, né, coisas que não estão ligadas à cabeça, que é Cristo, que é provido e organizado pelas juntas ligaduras e que vai crescendo em aumento de Deus, o corpo de Cristo. Perfeito, Michel. Eu já tinha visto essa parte também, mas foi muito bom também. E assim também uma visão que eu tive agora também, depois, né, que isso aconteceu comigo, é que como ele não está apartado do sistema religioso, não foi nem maldade nele, ele é presa fácil, né, de Satanás, para que ele venha falar algo até para me levar para o mesmo sistema. O que Satanás quer é isso, que confunda a gente, né? Que a gente não esteja na verdade, que hoje eu estou estabelecido. Então isso foi muito bom para mim hoje saber. Glória a Deus. Tem uma questão também que eu estava vendo aqui. Tem aquele dicionário bíblico conciso, né, que os irmãos podem baixar ali no site da Verdades Vivas. Tem ali na parte de publicação, e aí eu estava procurando aqui, tem um assunto aqui que fala de sonhos. Talvez fosse interessante a gente ler, não é muito comprido, mas fala assim, sonhos. Embora associado em algumas passagens como coisas sem importância e vaidades, ainda há evidências abundantes na Escritura de que Deus frequentemente transmitia sua mente a pessoas por meio de sonhos. E isso não apenas para aqueles que obedeciam a ele, mas também aos pagãos. Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Esse é um versículo de Jó 33:14. Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, adormecem na cama. Então, boa. Se dá para aumentar daí. Isso, boa, Michel. Então vamos ler o versículo. Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Está em Jó 33, 14 e 17. Deus disse que instruiria seus profetas em sonhos, Números 12, 6. Ele também usou sonhos, no caso de Nabucodonosor e Daniel, para revelar sua vontade e propósito em relação ao futuro. José, o suposto pai do Senhor, foi dirigido várias vezes por meio de sonhos. E Pilatos foi advertido por sua esposa a não se envolver com aquele homem justo por causa do que ela sofrera em um dos sonhos. Mateus, aqui alguns versículos. Deve-se observar que nos últimos dias, quando Deus derramar seu espírito sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizarão, e os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Esse foi o versículo que nós lemos, né? Esta será a maneira de Deus, que Deus tornará conhecida a sua mente naqueles dias. Então, hoje, nós temos o Espírito Santo, né, como o Michel falou, habitando dentro de nós, e é isso que nos capacita a entender, né, a vontade do Senhor. Fica a dica aqui para mim e para vocês. Sempre quando tiverem uma dúvida sobre algum assunto, irmãos, confiram, deem uma lida
procurem o assunto nesse dicionário bíblico conciso. Ele é muito completo, assim, sempre vai ter alguma coisa daquilo que vocês estão procurando. Obrigado, irmão. O Eliel está perguntando onde ele encontra o dicionário, né? Você quer abrir aí, ô Michel, lá na página da Verdades Vivas, mostra onde é que ele consegue fazer o download. Esse dicionário não é impresso porque ele é muito grande, ele ficaria muito grande para imprimir, né? Aí você pode baixar Você pode entrar aí ou você pode entrar na Verdades Vivas também. Na Verdades Vivas tem todos os livros que ela publica também, né? Mas aí você clica ao baixar o e-book e aí você vai baixar, né, no seu celular ou no seu computador. Aí é só clicar no download aqui, né? O Michel não vai clicar porque ele já tem. Mas é só... Aí você enxerga. Obrigado, irmãos. Eu tenho outra pergunta, mas vou deixar aí para outros irmãos aí. Se não tiverem, aí eu pergunto também, de novo. E aí também é importante baixar um aplicativo de e-book. Se pesquisar na Play Store, e-book, E-B-O-O-K, já vai aparecer esses aplicativos. Vou falar essa palavra assim mais facinho, porque, né, para ficar mais fácil também para os irmãos aí que não tem assim um manuseio forte no celular. Vai aparecer aplicativos, é só baixar o aplicativo e aí quando chegar na biblioteca, depois de ter baixado o e-book, já vai aparecer automático na biblioteca. Eu tenho aplicativo. Se eu baixar o dicionário conciso, ele já vai direto lá para o meu aplicativo de livros? Já vai direto. Ah, ok. Não perca a promoção. Ô Danilo, acho que você pode fazer a pergunta, viu, Danilo? Pronto. Então vamos lá. A outra pergunta, irmão Luiz, é naquela passagem que Pedro questiona, né, o Senhor Jesus e fala: eu vou te seguir e eu vou, o que é que eu vou ganhar com isso? E aí ele diz, parece que é 10 vezes mais ou 100 vezes mais, tudo, né? Esposa, filho. Aí eu queria entender isso daí, por favor. Fala o versículo, né? Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna, né? Com certeza, né? Tudo aquilo que a gente fizer para o Senhor, nós vamos receber muito mais, né? Foi o que a gente estava vendo na
na parábola lá aquele que tinha 5, ele ganhou mais 5, né? E aquele que tinha 3 ganhou mais 3. Então, tudo aquilo que a gente fizer para o Senhor, com certeza, né? Nós vamos receber. E é muito mais do que aqui fala 100 vezes, né? E é interessante, uma coisa que a gente precisa lembrar é que o Senhor está falando aqui daquilo que dizia respeito à terra. Ele não está dizendo daquilo que dizia respeito ao céu. Então, todos aqueles que houvessem deixado, né, o seu tempo, né, ao desfrutar, né, da sua casa, dos seus irmãos, por amor do Senhor, que eram os apóstolos, né? Inclusive o Senhor fala no versículo anterior que eles deveriam e vão, né, os apóstolos, né? Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, quando fala de regeneração, era aqui na terra. Da regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, quando fala Filho do Homem, está sempre relacionando o reino do Senhor Jesus aqui na terra. Por quê? Porque ele vai reinar o milênio como o Filho do Homem. Deus queria que o homem governasse toda a criação. E Deus, então, colocou na mão de Adão todas as coisas. Só que Adão peca e ele perde esse domínio de todas as coisas, né? Mas o Senhor, o propósito de Deus de que o homem reinasse sobre a terra não está frustrado. Por quê? Porque Deus tem um homem por meio do qual ele vai fazer com que o homem reine sobre toda a criação. E isso vai acontecer na pessoa do Senhor Jesus. Por isso que ele é chamado Filho do Homem. Então, sempre quando vocês lerem, né, isso aparece bastante no Evangelho de Mateus, principalmente nos últimos capítulos, né, fala do Filho do Homem. Então, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, os 12 apóstolos terão um lugar de governo, né, no milênio, que eles, então, ajudarão o Senhor no governo da terra aqui, com relação às 12 tribos, né? Quando o Senhor falou isso, não havia mais 12 tribos, né? Porque 10 das 12 tribos haviam sido levadas para a Síria e hoje ninguém sabe aonde está, nessa época, né? E hoje também, ninguém sabe quem são os das 10 tribos, né? Que acabaram sendo levadas em cativeiro e nunca voltaram. As tribos que voltaram para Jerusalém foram as que estavam em Jerusalém, que eram Judá e Benjamim. Elas foram para a Babilônia, depois de 70 anos, elas voltaram, mas voltaram só essas duas, né? E não as outras 10. Isso aqui vai acontecer no milênio, quando as 12 tribos, então, estarão juntas, né? Vivendo juntamente na terra de Israel. Alexandre Pedreira de Souza.
Pegando o gancho aí, boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Luiz. Pegando o gancho da pergunta do irmão Barbudão, na explicação do irmão Luiz, então os 12 apóstolos estarão em terra no reinado, no reino do milenial de Cristo, porque pelo que a gente aprende que os irmãos, né, passam nos estudos, que quando nós fomos arrebatados e que quando o Senhor vier para reinar na terra, a igreja virá com ele, mas estará nos céus, né? Estará no céu, Cristo reinando na terra e a igreja do céu, né? Mas e os apóstolos, eles fazem parte da igreja, estará no céu ou aqui na terra, como o irmão falou aí? Fiquei sem entender um pouquinho, irmão. Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, né, ao ler a palavra de Deus, é que Deus fala o que vai acontecer. Muitas vezes ele não fala como vai acontecer. Então, a gente não sabe como vai acontecer. Nós sabemos o que vai acontecer. Michel, você poderia colocar novamente o versículo ali, por favor? De Mateus 19, 29, né? Aliás, é 28. E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui fala o que vai acontecer, não fala como vai acontecer. Então, a palavra de Deus não é específica, Alexandre, quanto a isso. Os irmãos falam que, por exemplo, esse trono ele pode ser colocado nos céus, estabelecido no céu, assim como o Senhor Jesus está hoje assentado à destra, né, da majestade nas alturas, e ele está sentado, na verdade, no trono de Deus, e de lá ele governa todas as coisas. Então, o Senhor Jesus tem governo nessa terra aqui, em todas as coisas, né, que ele permite, enfim, ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E ele não está aqui na terra. Então, a localização do trono, ela não é o importante, vamos dizer assim, da questão. A questão é que eles se assentarão sobre 12 tronos, né, para julgar aqui as 12 tribos de Israel. Então, é nesse sentido, né? Você vê, por exemplo, quando começa a palavra de Deus, né, o primeiro versículo, fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Ele não falou como ele fez. Ele apenas falou o que ele fez. Por isso que eu falo, em muitas passagens, né, a palavra de Deus fala o que aconteceu, não fala como aconteceu. E por aí, daí para frente, né, você pega, por exemplo, a criação, você vê que Deus tomou do pó da terra e formou o homem. Mas como é que ele fez isso? Não fala. Só fala o que aconteceu, não fala como aconteceu, né? Então, isso é um princípio que acontece por toda a palavra de Deus, né? Perfeito, irmão. Irmão Luiz, você me respondeu, vou falar você para não chamar senhor, né? Para não ficar velho. Por favor.
Só que dos 100 vezes mais, eu não consegui entender ainda se é só para Israel, ou se é para o milênio, ou se é para o cristão, ou só foi para os discípulos. Ali fala os que me seguirem, né? Não é isso? Em verdade vos digo que vós que me seguistes. Então, isso aqui vale para quem? Para aqueles que seguem ao Senhor Jesus. Então, todos aqueles em todas as épocas, né? E seguiram o Senhor vão receber, com certeza. E aqueles que não seguiram ao Senhor porque o Senhor ainda não tinha vindo, né? Eles também vão receber. Por quê? Porque eles acreditaram na promessa daquele que havia de vir. Né? Então, com certeza, qualquer coisa que nós fizermos para o Senhor, em qualquer época, né, em que os homens, eles vão receber. Então, você vê, por exemplo, usando um homem, você vê ah, o Michel colocou aqui, todo aquele. Né, todo aquele é a mesma coisa que João 3,16, né? Todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele todos aqui, são todos os que seguem o Senhor. Né? Eu estava falando de Noé. Noé, ele foi quase que o único, né, naquela época dele, que creu naquilo que Deus falava. E ele fez a arca, né, para a salvação dele e da sua família, e foram os únicos, né? Ele e a sua família foram os únicos que se salvaram daquela época. Assim como, por exemplo, ah, ah, o sétimo, depois de Adão, como é que é o nome dele? Me apagou agora. Que foi levado para o céu, que andou com Enoque. Lameque, né? Oi? Enoque? Enoque, exatamente. Enoque andou com o Senhor, né? Ele andou 300 anos com o Senhor. Imagina 300 anos, irmão. 300 anos foram 300 anos. Vocês sabem como é que Enoque andou 300 anos com o Senhor? Sabe como é que foi, Michel? Foi um passo atrás do outro. Só assim que a gente consegue seguir o Senhor. É um passo atrás do outro. Enoque andou 300 anos com o Senhor, um passo atrás do outro. Um dia após o outro. Né? Então, Enoque vai ter uma porção especial, com certeza. Né? Noé vai ter, com certeza. Abraão vai ter, com certeza. Eles e todos aqueles que a gente não sabe, né? Jó vai ter, com certeza. Né? O irmão falou Tá isso bem, aí. irmão. Obrigado. Ou desculpe. O irmão falando disso aí, irmão Luiz, eu lembrei de uma passagem, 2 Coríntios 4:17, que inclusive eu pedi para o irmão comentar um pouquinho. 4:16 fala assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Essa passagem a gente estudou no livro de Os 12 Homens de Paulo, a gente estudou esse termo, é homem exterior e interior. E no verso 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que isso significa, irmão?
Quem é atribulado aqui, levanta a mão. Quem sofre tribulação, levanta a mão. Vai ficar cheio de barulhinho aí. Com certeza. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Por quê? Porque tribulação é o meio pelo qual Deus usa na nossa vida para formar Cristo em nós. Tribulação é o meio pelo qual Deus usa para formar Cristo em nós. Então, isso é um peso eterno de glória, porque a gente aprendendo a não ser nós mesmos, né? Vamos dizer assim, né? Pensar como a gente pensa, mas pensar como a palavra pensa, como o Senhor pensa, agir e reagir como o Senhor agiria e como Ele reagiria. E nós só aprendemos isso, irmãos, sendo atribulados, com certeza. Né? Então, a gente aprender como perceber, né, numa tribulação, como qualquer tribulação que a gente tiver, nós podemos ver que o Senhor teve algo mais pesado do que nós estamos passando. Né? Qualquer que seja a nossa tribulação. Lógico que o Senhor nunca sofreu uma doença, uma coisa assim, né? Mas, com certeza, ele sofreu. Né? Tanto assim que em Hebreus fala, né, que ele foi em tudo ele foi tentado, para que ele possa socorrer aqueles que são tentados. Né? Acho que é Hebreus 2, 4,15, né? Eu estava pensando em 2,17. Porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então o Senhor passou tentação. A tentação do Senhor sempre foi externa. Ele nunca teve tentação interna, como nós temos por causa da carne, né? O Senhor Jesus, ele era o santo de Deus. Ele não tinha a natureza pecaminosa que nós temos, né? Que herdamos de Adão. A concepção do Senhor, ela foi divina, né? O Espírito Santo é que gerou no ventre de Maria o Senhor Jesus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Então, ele não tinha essa natureza que faz com que nós sejamos tentados por dentro naquilo que diz respeito à concupiscência, né, da carne. Mas o Senhor foi tentado por todo tipo de tentação externa. Né? Então, ele pode socorrer, né, aos que são tentados. E por meio dessas tentações, né, das tentações, aquelas que caem, vamos dizer assim, que o Senhor permite na nossa vida, são essas as tentações que vão, ou as provações, né, que vão formar Cristo em nós. Nós vamos ser conformados a Ele. Então, isso, com certeza, dá um peso eterno de glória para nós, né? E também saber que essas coisas acontecem em todos os nossos irmãos, né? Então, isso não é ser tentado não é um privilégio nosso, né? É um privilégio de todo o Filho de Deus. Né? E para quê? Primeiro, para a gente saber que o nosso descanso não é aqui, né? Se nós tivermos alguma esperança na Terra, nessa vida que vai melhorar, porque agora acabou a Covid, porque o presidente, porque o governador, porque o tempo, porque o emprego, porque casei, tudo isso, irmão, não é.
não são essas coisas, né, que nos formam Cristo em nós, né? Mas são as tribulações que o Senhor permite que a gente tenha na nossa vida. Não sei se você respondeu, Michel. Respondeu sim, irmão, obrigado. Então, quando fala peso eterno, o termo eterno aí, esse peso eterno, tem relação com aqueles versículos que a gente viu do Senhor dizendo das coisas que serão dadas 100 vezes mais? Ou seja, esse peso eterno de glória tem a ver com algo relacionado que vai durar mesmo na eternidade? Não sei se eu perguntei bem, porque de qualquer maneira todos nós seremos perfeitos, né? A semelhança de Cristo, todos os salvos. Mas esse peso de eterna de glória, ele será diferente de um para o outro na questão do testemunho que ele deu de Cristo aqui, na eternidade? Existem duas coisas. Uma coisa é aquilo que as boas obras nas quais nós andamos e que foram preparadas de antemão, né, para que andássemos nela, em Efésios fala isso, tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor, nesse sentido, nós vamos ganhar um galardão para manifestar a glória de Cristo no milênio. Então, o galardão, ele serve para nós manifestarmos a glória de Cristo no milênio. Então, se a gente, né, as pessoas na Terra, né, eu imagino assim, que vão ver o que Cristo fez por essas pobres pessoas, né, que somos nós, que ele vai glorificar e vai, como chama? Ornamentar a sua igreja, né, com toda a sua riqueza. Então, tudo aquilo que ele, assim como vocês lembram quando o servo de Abraão pediu ou melhor, Abraão pediu para o servo dele ir buscar uma esposa para Jacó, para Jacó não, para Isaac, o que aconteceu? Ele levou várias riquezas de Isaac e mostrou como ele era rico. Isso eram por assim dizer, uma figura, né, do galardão que o Senhor Jesus vai ornamentar a sua noiva, né, para ela comparecer diante dele, né, pura, sem ruga, sem pecado, sem mancha alguma, né, e ela vai estar ornamentada, né, por assim dizer, por aquilo que ele fez por ela. Isso é galardão, e isso vale no milênio, né? Então isso vai manifestar a glória de Cristo no milênio. Agora, o conhecimento, não aquilo que nós fizemos é galardão. Agora, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós queremos conhecer de Cristo, a comunhão que nós temos com o Senhor aqui, isso é algo que cada um de nós vai levar para a eternidade. Não é algo apenas para o milênio, né? Como são a manifestação de Cristo no milênio, mas é algo que a gente vai fazer, que a gente vai levar para o milênio. E isso é algo que nós estamos preparando aqui, agora. Então a pergunta é, irmão, irmã, quanto de Cristo você quer aprender? Então, por meio, né, dessas coisas, desses interesses que nós temos na pessoa do Senhor, nós vamos fazendo, por assim dizer, os irmãos falam assim, o nosso vaso. Né? Qual o tamanho do vaso que a gente quer ter? O Senhor vai encher o nosso vaso até a boca. O Senhor vai encher o vaso de todo mundo até a boca. O nosso cálice transborda, né? Lembra esse versículo? Então, o cálice de todo mundo vai transbordar
A questão é, qual é o tamanho que nós queremos fazer, ter, né, nas coisas do Senhor, né? Tem um salmo, deixa eu ver se eu acho aqui, se não me engano é Salmo 8, que fala assim, que na me alargaste na angústia, me alargaste. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é na tribulação me deu largueza, me deste largueza. Isso, é isso aí. Exatamente. Você lembra qual que era o versículo, irmão? Não, não lembro. Acho que o Michel consegue achar aí. Consegue, Michel? 4:1. Ah, é 4:1, então. Vou ver aqui. É. Dá para você abrir esse versículo, por favor? Não, coisa me desse largueza, deste largueza, deste largueza, da largueza, mas tem dado folga. Eu acho que é o Darby que vai estar melhor mesmo. Mas esse aliviado aí não é nesse sentido. Na pressão. In pressure thou hast enlarged me. E na pressão. Então, na pressão da vida, né? O Darby fala nesse sentido. Então, a pressão da vida, né? Aquela angústia, aquela coisa, o Senhor tem nos alargado. Então, o nosso copo, por assim dizer, né? Ele tem ficado maior para ser enchido pelo Senhor até a boca, à medida em que nós sofremos tribulação nesse mundo, né? Então, o peso eterno de glória, eu creio que se refere a esse copo alargado pela pressão, né? Ou como é que fala ali na versão a corrigida, Michel, lá em cima? Na angústia me deste largueza, né? Então, esse copo alargado que o Senhor está nos alargando, né? Nos fazendo maior para que Ele possa encher, né? Nos encher de consolo, enfim, de conhecimento dele, né? Porque ele foi o homem que mais sofreu, né? E, na verdade, todo o sofrimento, toda a angústia que a gente passa aqui, se a gente parar, né, e perguntar para o Senhor, Senhor, o que eu posso aprender nessa angústia? Né? O que eu posso tirar dessa angústia, ao invés de... O Bruce fala uma coisa interessante, ele fala assim, ao invés da gente falar assim, como é que eu me tiro dessa angústia? Eu deveria perguntar o que eu tiro para mim dessa angústia, né? De uma situação, uma circunstância que o Senhor nos coloca que seja grave, que seja dura, né? Com certeza, cada um de nós tem muitas angústias na vida, com certeza, né? Isso é algo que ocorre com todos, né? Mas o Senhor está nos alargando nisso, né? A gente, muitas vezes, nós somos duros, né? Nós somos rígidos, né? E um copo rígido, ele é difícil de, você não consegue colocar a coisa nele, precisa ser alargado, né? Para caber a grandeza daquilo que Deus quer colocar em nós, né?
A irmã Rita colocou até um versículo aqui, 1 Pedro, aí, Michel. Capítulo 5, 8. Acho que foi isso, né, Rita? Capítulo 5, 8 e 9. Era para corroborar aí também com o que está falando. Ou é Isso alguma. porque o irmão falou. É porque o irmão falou das aflições que todos passam. Aí eu botei esse versículo. É muito bom esse versículo, irmão, com certeza. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, isso aqui é algo que todos nós passamos, com certeza. Ninguém escapa disso, né? Graças a Deus, né? Que ninguém escapa dele. Eu, pelo menos, eu digo por mim, graças a Deus que eu não escapo das tribulações, né? Porque é na tribulação que a gente aprende, com certeza, né? E outra coisa, a gente abrir lá em Romanos, Romanos 5, Romanos 5 fala que as tribulações produzem paciência, né? É 5, 2. Vamos ler desde o 1. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, esperança. Quer ver? Abre esse versículo 5, ou 4, Miguel, por favor. Se não me engano, é esperança. Eu acho que a esperança é... Sobe um pouquinho. Tem uma outra... Será que é o Darby? Não, é a mesma coisa. É. Experiência... endurance. Endurance é... Seria... Agora me faltou a palavra aqui. Mas não tem aqueles carros que faz o enduro? Né? Aquele carro que ele faz a corrida no meio do mato, né? Vamos dizer assim, né? Aquelas pistas de terra, tipo de rally, exatamente. Rally é uma corrida de endurance, né? Ou seja, de constância. Então, qual é a característica dessa corrida? É você manter, por exemplo, 40 km por hora. Só que é 40 km por hora no rio, montanha, subida, buraco, enfim. Então, é constância. Então, e esse versículo qual que é mesmo? Só fechando a paciência, né? Então, a tribulação produz a constância. Então, a gente sendo... Porque quando a gente é atribulado, né? Então, a gente quer sair, quer correr para cima e para baixo, quer fugir para um lado para o outro, né? E, na verdade, é assim, quando a gente é atribulado, a gente deve continuar constante da mesma forma com que a gente vinha vindo. Então, é nesse sentido dessa constância, né? Então, ela produz, tribulação produz a constância, porque para ser constante eu tenho que ser paciente, né? Vamos dizer, as coisas estão ligadas uma com a outra, né? E daí experiência, porque daí eu já passei por uma tribulação e eu sei que no fim eu vou ganhar com isso. Então isso produz esperança na gente. Então eu sou atribulado, eu tenho constância ou paciência aqui, né? E depois eu tenho experiência de que passando pela tribulação, isso vai me dar, eu vou ganhar com isso. Eu vou ser alargado, né, como a gente viu no Salmo 4.
E isso vai também me dar o quê? Esperança. Esperança de que um dia nós vamos ser tirados daqui, num lugar que não há mais tribulação, né? Que nem tem um hino que canta, né? Aonde o Salvador está, não há tribulação. Nenhuma dor, nenhum pesar, né? E assim vai ser, com certeza, né? A gente aprende pela palavra e pela vida também, né, irmão? Com certeza, com certeza. E Tava um até- irmão, desculpa, Vai falar, Luiz. um irmão uma vez falou uma coisa interessante com relação à nossa vida cristã, né? Ele falou assim que no crescimento da vida de uma pessoa, uma criança, não adianta você pegar uma criança, por exemplo, de 2 anos e tocar dela 20 quilos de carne, 20 de arroz, 20 de feijão. Por quê? Porque ela não vai crescer rápido, né? Não adianta, não existe atalho no crescimento humano, né? Falando da vida, né? E nas coisas do Senhor, irmãos, não existe atalho. Não existe, não, agora eu vou correr aqui um tempo perdido, alguma coisa assim, e eu vou recuperar. Não recupera. É só daqui para frente. Né? O nosso tempo que nós temos no Senhor é daqui para frente. Graças a Deus que é daqui para frente, né? Então, não existe atalhos no crescimento, tanto, como eu falei, do homem, né, em si. Ele tem que ser criança, tem que ser um jovem, ele tem que ser adulto e ele vai chegar na maturidade dele, na velhice e tal, né? E não adianta, eu vou na escola ficar 24 horas lá para aprender rápido. Não aprende rápido. Tem o tempo certo. E nas coisas do Senhor também. E a gente aprende nas coisas do Senhor por meio de tribulação também, lógico, por meio de comunhão, por meio de estar junto com os irmãos, leitura da palavra, tudo isso aí faz parte, né? Então a gente a criança não come só arroz, né? Come arroz, feijão, macarrão, ovo, salada, e nós temos várias coisas para espiritualmente crescer também. Mas a tribulação faz parte da dieta espiritual, vamos dizer assim. Estava pensando hoje justamente nisso aí, na questão das aflições, né? Quando o Senhor fala, no mundo tereis aflições, né? A gente não pode tirar nada aí. Pode ser um pequeno corte, assim, no nosso dedo, é uma aflição, vai causar dor, a gente vai ficar um pouco inquieto. E aí o irmão aí falou que aonde o nosso Salvador está, não há tribulação. Então, é somente aqui no mundo mesmo que vamos ter aflição. Por menor que seja, qualquer coisa que venha incomodar, vai estar servindo também, porque lá onde está o Salvador não vai existir nada disso, absolutamente nada. O que existe aqui de aflição, lá não vai ter nenhuma. Então, irmãos, o nosso horário chegou, né? Graças ao Senhor, mais uma reunião aí que podemos aprender um pouco mais, meditar, absorver aí mais um pouco de conhecimento. E alguma coisa a mais, Luiz Amorfo, para falar? Alguma ressalva aí? Michel, Wesley, algum dos irmãos? Ok. Então Acho vou que parar. não. Pronto, então vou parar a gravação aqui.